Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 22 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira, nós vamos aí voltar para o Antigo Testamento e meio que dar sequência na história, né? Já que a última vez que paramos lá no Antigo Testamento, estávamos lendo os profetas que profetizaram no pré-exílio, ou seja, antes da nação de Israel ir para o exílio babilônico. Agora a gente vai dar sequência em 3 livros chamados livros históricos sobre esse período. Vamos ler Esther, vamos ler também Esdras e Neemias. Por quê? Cada um deles, a seu tempo, vai mostrar exatamente como era a vida e também o pós-vida nesse período do exílio babilônico. A gente tem Daniel também, mas Daniel a gente já leu, quando a gente leu dos livros escatológicos, né, Daniel e Apocalipse. Então, nesse momento, não vamos ler Daniel, mas Daniel também viveu nesse tempo. Vamos falar inicialmente de Esther, porque do ponto de vista cronológico, Esther está antes de Esdras e antes também de Neemias. Então a gente vai ler aí a história de Esther e aí depois a gente vai para Esdras e também Neemias. Então, o que vamos falar nesta segunda-feira? Esther, capítulo 1 a 3. E o tema do devocional de hoje é o controle de Deus. Na verdade, eu posso dizer que esse tema, o controle de Deus, é o tema de todo o livro de Esther. Ainda que Deus não é mencionado, nome, né? Nem não há qualquer menção de Deus no livro de Esther, nós vamos perceber exatamente Deus controlando cada um dos acontecimentos. Como eu disse, Esther descreve a história, como era a vida do povo de Deus durante o exílio, e Deus está ali controlando tudo mesmo sem ser mencionado. Inicialmente, nesses 3 capítulos, a gente tem 3 episódios que são importantíssimos, e cada um desses fatos vai nos apresentar um aspecto do controle de Deus sobre essa história e nos dá também aqui alguns vislumbres de como Deus também controla a nossa própria vida, não só a nossa vida, mas controla todas as coisas. Primeira coisa, primeiro fato importante, primeiro episódio importante no livro de Esther é a deposição da rainha Vasti. Então, eu quero ler o versículo 19 do capítulo 1, que diz assim. Então, versículo 19 do capítulo 1 de Esther diz assim: Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Por que que o rei, por que que Xerxes, ele assinou esse decreto dizendo que Vasti não poderia mais entrar, né, diante dele, não poderia mais comparecer na presença do rei. O rei estava dando um grande banquete, na verdade, estava fazendo ali uma festa para comemorar suas grandes conquistas. Essa festa já durava 6 meses e o relato diz que o rei estava já cheio de vinho, ou seja, estava tonto, e mandou chamar a rainha Vasti. Os historiadores dizem que quando o rei queria apresentar a beleza da sua mulher, ele fazia isso fazendo um desfile com a rainha completamente nua, sem nenhum tipo de roupa. Ou seja, isso é um grande abuso contra a mulher em um império pagão, um império que não teme a Deus. E a rainha, obviamente, não obedeceu a essa ordem descabida do rei, uma ordem que não faz o mínimo sentido. O problema é que a revolta de Vasti contra esse tratamento dado a ela, um tratamento vil, desprezível, a revolta dela não melhorou em nada a vida das pessoas.
a revolta da Vasti, uma espécie aí de feminismo antigo, né? Não resolveu em absolutamente nada, não melhorou a vida das mulheres. Pelo contrário, até piorou, porque o rei trouxe uma ordem de que agora os maridos deveriam ser respeitados. Uma lei também que não tinha nenhum cabimento. Enfim, uma decisão errada em cima de decisões erradas. Então, o rei pede algo que não faz sentido, a rainha não obedece a uma ordem que não faz sentido, só que a sua revolta também não produz nada de bom, nem para ela, nem para ninguém, ainda humilha o rei, ou seja, uma série de decisões muito ruins. E aí, nós temos aqui a primeira grande insight do controle de Deus, né? Às vezes, as nossas melhores decisões ainda vão produzir efeitos muito ruins. Mesmo que tomemos a melhor decisão de maneira racional, essa decisão não vai produzir os efeitos que estávamos pensando. Aqui a gente vê isso de maneira muito clara. E o que isso nos ensina de modo muito direto é que nós dependemos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Porque nem sempre, mesmo depois de raciocinar, mesmo depois de muito pensar e tomar uma decisão fria, mesmo assim as coisas não vão andar como nós estávamos pensando. Por isso é que dependemos sempre da graça de Deus. Então, essa é a deposição de Vasti. O que acontece depois? Esse é o nosso segundo episódio importante, é a ascensão de Esther. Está aqui no versículo 17 do capítulo 2, que diz assim: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou rainha em lugar de Vasti. Então, Esther agora é ascendida à condição de rainha. Esther assume a posição que anteriormente era de Vasti. Lamentavelmente, alguns irmãos piedosos, irmãos que amam a Deus, entendem esse texto aqui de maneira muito equivocada. Eles pensam que isso aqui foi algo muito bom na vida de Esther. Mas se você pensar com calma, você vai perceber que a vida de Esther, ela não foi tão melhorada assim pelo fato de agora ser rainha. Para começar, ela foi sequestrada por um déspota. Segundo, ela disputou um desfile, né? Não sei se seria um desfile, não, mas não sei, uma eleição aí de escolha extremamente nociva, perigosa, né? Ou seja, disputou com outras jovens a posição de rainha, um negócio assim meio estranho. E por fim, Esther, ela abriu mão de tudo na vida dela por causa desta posição. Além disso, a jovem judia escondeu a sua nacionalidade, ela não disse que era judia, desrespeitou os mandamentos de Deus, porque havia uma lei dizendo que um judeu não poderia se casar com um não judeu. Inclusive, lá depois, né, em Esdras, quando o povo retorna para Jerusalém, Esdras precisa tratar com isso e ele tem que tomar uma medida drástica, que é exatamente mandar embora todas as mulheres que não eram judias. Por quê? Porque isso traria prejuízo ao povo de Deus. Então, Esther faz muita coisa errada em relação à lei de Deus, comete equívocos com relação à lei de Deus, ainda assim ela conquista uma posição elevada no império. Então, o que nós aprendemos aqui nesse segundo ponto, na ascensão de Esther? É que Deus pode usar pessoas que não têm um bom caráter. Isso é doloroso, né? Deus pode usar pessoas que não têm um bom caráter. E isso vai acontecer às vezes. Agora, diante desta segunda aplicação, Deus pode usar pessoas que não têm um bom caráter.
a gente chega a uma última conclusão aqui nesse segundo ponto. Deus, ele só pode usar esse tipo de pessoas. Então, às vezes, nós nos assustamos em ver que Deus está usando pessoas que nós não usaríamos. E aí a gente chega à conclusão de que nós não usaríamos nem nós mesmos. Se você for honesto com você mesmo, você vai perceber isso, que você não usaria nem você mesmo. O ponto é que Deus, ele só tem um tipo de pessoas para usar: as pessoas que são pecadoras. Assim como eu, assim como você, assim como qualquer um de nós. Isso nos dá uma extrema humildade. Por quê? Porque nós não podemos acusar Esther. Ao olhar aqui tudo que ela fez para alcançar essa posição elevada, nós não podemos julgar Esther. Pelo contrário, nós temos que ser ali bem misericordiosos e compassivos com ela, porque nós também estamos na mesma condição que essa doce jovem judia. Terceiro episódio importante desses primeiros 3 capítulos aqui do livro de Esther é a conspiração de Amã. E eu quero ler o versículo 13 do capítulo 3 de Esther, que diz assim, Esther capítulo 3, versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Ou seja, Amã, juntamente com o imperador, eles promulgam uma lei que diz que num dia determinado, todos os judeus, independente da sua idade, deveriam ser aniquilados e todos os seus bens deveriam ser saqueados. O que nós temos aqui é um inimigo do povo de Deus, que é Amã. Amã era, como o texto diz aqui no versículo 1 do capítulo 3, descendente de Agag, ele era um agagita, e esses agagitas eram inimigos históricos do povo de Deus. Então, nós temos um inimigo de Deus agora assumindo o lugar no trono. E uma atitude de Mardoqueu, uma atitude até pouco respeitável, porque ele não se curvou diante de Amã, abriu grandes feridas antigas. Alguém pode dizer, pastor, mas veja bem, a Bíblia diz que nós não devemos nos curvar diante de ninguém. Não, a Bíblia diz que não devemos nos curvar diante de nenhum outro Deus. Talvez a atitude de Mardoqueu, e aí só talvez, pudesse representar mais idolatria do que a gente imagina. Talvez não se curvar era uma idolatria, porque Mardoqueu estava idolatrando a sua própria nacionalidade. Estava idolatrando o fato de ser judeu. E isso trouxe consequências ruins. Então, um inimigo do povo de Deus assume o trono, uma atitude pouco respeitável de um judeu abre novas feridas, e aí nós vemos aqui que coisas que não controlamos podem estar acontecendo. Veja bem, coisas aqui que não estavam no controle de nenhum deles aqui, de nenhum dos judeus, coisas assim que pareciam mínimas. Um inimigo do povo de Deus assume o segundo lugar do trono, um judeu toma uma atitude bem questionável, tudo isso ia trazer sérias consequências para todo o povo de Deus. E aí, o que nós podemos pegar desse último fato? O que podemos aprender com isso? Nós precisamos confiar em Deus e em suas promessas. Só assim nós vamos encontrar tranquilidade. Por quê? Porque coisas que não controlamos podem estar acontecendo. Então, 3 fatos aqui importantes. Primeiro, às vezes, nossas melhores decisões ainda vão produzir efeitos muito ruins, dependemos da graça de Deus. Deus pode usar pessoas que não têm um bom caráter, é o segundo. Na verdade, Deus só usa esse tipo de pessoa. E terceiro, precisamos confiar em Deus e em suas promessas, porque coisas que não controlamos podem estar acontecendo. Moral da história,
constatamos que a determinação e o poder de Deus estavam influenciando as decisões de um povo que não teme o Senhor. Constatamos aí que Deus estava controlando até mesmo o império pagão. Desafio do Léo aí para esta segunda-feira, então, diante de tudo isso que falamos, que podemos retirar de maneira resumida de tudo isso? Primeiro, confiar no controle de Deus. Irmão, você está começando a semana, você está começando aí, né? Mais uma semana de trabalho, com todas as suas tarefas, com tudo aquilo que você precisa fazer. Confie no controle de Deus. Deus está controlando todas as coisas. Por outro lado, faça tudo o que você tem que fazer e faça da melhor maneira possível. Agora, faça de acordo com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. O crente é chamado para fazer algumas coisas. Por exemplo, o crente é chamado a orar em todo o tempo. O crente é chamado a viver em santidade em todo o tempo. Então, essas são coisas que os crentes precisam fazer, dentre várias coisas. Então, confia no Senhor e faça o que você tem que fazer. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso, né? Acho que já falei pra danar, já comecei a semana bem, né? Vamos orar, gente? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus e vamos fazer como eu sempre gosto de fazer, toda segunda-feira, iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos orar, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.